E hoje, já iniciando com um bloco aqui do capítulo 13, desafiador. Pensar nesse trecho, dentro da sua proposta temática propriamente dita, não é simples, é muito difícil. Eu quero ler com vocês Romanos 13, versos de 1 a 7, depois vamos orar e vamos lidar aqui com o que o texto nos propõe e encontrar uma direção para trabalhar este assunto. Acompanhem na sua Bíblia, Romanos 13, versos do 1 ao 7. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Vamos orar? Mais uma vez, Pai querido, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui para bendizer o teu nome. Peço-te, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco mediante a tua palavra, que possamos encontrar, ó Deus, nesse trecho aquilo que o Senhor quer para a nossa vida cristã, para a dinâmica do nosso viver como crentes, para o nosso relacionamento contigo e uns com os outros. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que tema difícil. Na verdade, essa volta das férias foi interessante. Já quarta-feira, já chegamos com um movimento enorme. Não foi diferente até aqui. E louvamos a Deus por tudo que temos podido atender. Mas, junto com isso, um bloco esse bloco do trecho do capítulo de Romanos 13 é difícil. Porque numa primeira olhada a gente pensa, o que isso aqui tem a ver comigo? Numa primeira lida você acredita que realmente isso aqui é alguma coisa que não tem relacionamento nenhum com as minhas realidades, uma vez que eu lido com uma realidade política, de governo do século XXI, e ali Paulo estava lidando com as realidades do século I, então isso aqui não tem nada a ver comigo. É uma primeira avaliação que fazemos quando lidamos com esse trecho. Tiramos desse trecho aqui algumas coisas que julgamos que nos interessa, mas de forma geral nós temos um certo repúdio alguns princípios gerais que estão sendo dados aqui. E eu, lidando esses dias com esse texto, pedi a Deus que me ajudasse a encontrar aquilo que seria comum a todos nós. Aquilo que seria prático para a gente compreender agora,
o princípio prático retirado desse trecho, desse bloco, sem ignorar o que o texto propriamente dito está nos ensinando, porque está na palavra de Deus, que é infalível, inerrante e fiel. Que desafio! O tema da mensagem já sugere um problema. Sujeitem-se. Esse não é um ensino novo nas cartas de Paulo. Efésios 5:21, o apóstolo Paulo já fala sobre nos sujeitarmos aos outros por amor a Cristo. E outras várias citações que o apóstolo Paulo fala sobre esse sujeitar-se a Deus, sujeitar-se uns aos outros. Não é um ensino novo. Mas aonde esse sujeitar-se está empregado, está sendo aplicado agora, ele traz problemas. Principalmente na realidade política que nós estamos inseridos hoje. Mas vamos começar, então, a pensar nessa expressão. E vamos trabalhar com sinônimo e antônimo. Eu me lembrei muito esses dias, pensando que vamos ver o antônimo dessa palavra. E quando eu era garoto no primário, eu não podia acreditar que o antônio mudava o sentido de uma palavra. E minha mãe era professora, depois eu lembro da tia Nice. Eu não podia acreditar que o antônio estava me causando aquele tudo de problema. Que eu tinha que pensar o que era o contrário da palavra, mas esse antônio. Mas é o antônimo, vamos ver daqui a pouco aqui, né? Mas o sinônimo de sujeição é dependência, obediência, submissão e subordinação. Esse é o pensamento geral sobre essa expressão sujeição. O antônimo de sujeição é independência, autonomia, autoridade. A ideia de autoridade, de você ser controlador, ou ter o poder, o controle das coisas. Desobediência, que é o contrário direto de obediência. Emancipação, que é o contrário de dependência e submissão. E insubordinação, ou insubmissão, que é o contrário de subordinação. E o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver conosco é o seguinte: o que é mais fácil para a gente praticar? O sinônimo de sujeição ou o antônimo de sujeição? Hein? O que nós praticamos com mais naturalidade? Seria o antônimo? Então nós somos naturalmente capazes de sermos independentes de tudo e de qualquer coisa, autônomos, sermos controladores, queremos mandar. É fácil para a gente desobedecer, é tão natural desobedecer. Né? Nós estamos lá em casa revendo, né, toda a nossa trajetória com nossos filhos pequenos, com a nossa neta. Né? Impressionante como eu nunca ensinei desobediência para aquela menina. Facilidade com que desobedece. Não é? Está no coração, está na natureza. Emancipação, insubmissão. Como isso é natural para a gente. Então, sujeição ou sujeitar-se a Deus e aquilo que Deus ordena que a gente se submeta é antinatural para nós. O natural é isso aqui. Eu quero independência, eu quero mandar, eu não tenho que ter obrigação de obedecer ninguém, eu quero estar emancipado, eu não quero ter nenhum tipo de dependência, autoridade nenhuma, quero fazer o que eu quero e bem entendo. Não quero me sujeitar a ninguém. Insubmissão é o que é natural. Isso é um problema. Nós andaremos aqui nos próximos minutos na contramão do que para nós é natural. Não somos bons nisso aqui. No texto de hoje, o apóstolo Paulo ele vai estar aqui ensinando os crentes de Roma
a estarem com uma postura diante do governo romano de sujeição. Só que é o mesmo governo romano que executou Jesus como pretexto que Jesus era um traidor. Que o comum para eles era Nero ser o imperador e Deus, não Jesus. Então, dentro do pretexto da traição, esse governo pelo qual agora o apóstolo Paulo ensina e exorta os crentes romanos a se sujeitarem, era o governo que executou Jesus. Era o governo que já perseguiu de todas as maneiras e continuaria perseguindo o apóstolo Paulo, o acusando de insurreição, porque Paulo também era um cidadão romano. Estava perseguindo os crentes, os cristãos da época, porque não se sujeitavam, então, à crença romana de que Deus era o imperador romano e não Jesus, e os cristãos eram perseguidos. Era esse, então, esse governo, essas autoridades deste governo, que o apóstolo Paulo exorta os crentes a se sujeitarem. Irmãos, tem muita coisa para ser falada sobre esse texto, que não temos condições de trabalhar numa só mensagem, mas eu quero me deter nesse princípio geral que envolve a expressão sujeição e o que isso tem a ver conosco. Então, dentro do contexto imediato dos versos 1 a 7 aqui de Romanos 13, a regra geral a ser obedecida no que diz respeito à sujeição, ela está aqui na primeira parte do verso 1. O texto diz na primeira parte do verso 1: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Irmãos, o que significa todos? Todos. Eu gosto dessas palavras assim, né? Que não dá dúvida, né? Ninguém precisa saber grego nem hebraico aqui. Todos é todos. Todos. Crentes e não crentes, estão sendo chamados aqui à sujeição às autoridades governamentais. Na NVI diz assim, na Revista Atualizada vai dizer autoridades superiores, na ACF vai dizer potestades superiores. É o mesmo sentido de governantes ou autoridades governamentais. Não diz respeito esse trecho aqui a outro tipo de autoridade, como, por exemplo, esposas para com seus maridos, escravos para os seus senhores. Esse trecho não diz respeito a isso, vai ser ensinado em outro lugar. Mas aqui está diretamente ligada a ideia de sujeição a essas autoridades governamentais, aquele patamar do governo que tem autoridade de criar leis, de executar leis. Então, é essa a ideia de Paulo quando ele fala sobre autoridades governamentais. Então, a sujeição ensinada aqui, certamente, e de forma geral, como já vimos até gramaticalmente, sujeição está ligado à obediência, à prática objetiva da obediência, mas não somente isso. No nosso texto, sujeição está bem relacionada a uma decisão do coração que nos leva à obediência. Não apenas uma coisa mecânica imposta por uma forma de governo, mas uma coisa do coração que o crente precisa, capacitado pelo poder do Espírito de Deus, pela prática que o crente já deve ter de sujeitar-se a Deus, exercitar tal sujeição, decidindo em seu coração sujeitar-se, então, às autoridades, nos levando, então, a uma consciente obediência. Essa sujeição, ela tem o poder de reconhecer a autoridade no seu papel de autoridade.
esse tipo de sujeição ela não questiona a autoridade ali instituída nessa esfera da autoridade governamental. Pelo contrário, ela reconhece, e não somente reconhece, mas ela toma uma decisão interna no coração de cooperar para que essa autoridade vá bem. Tudo isso está inserido nesse ensino do apóstolo Paulo para os crentes de Roma em relação àquele governo que já tinha matado Jesus, já perseguiu grandemente Paulo e os próprios crentes daquele momento, do primeiro século. Deixa eu levantar logo um problemão. A cabeça de vocês já deve, espero que já esteja se movimentando aí. Um crente que vive em um país onde houve ou ocorreu um golpe militar. Vemos isso muito nos países da África, né? E outros por aí, mas conhecemos mais esses golpes aí militares nesses países ditatoriais da África. Aí você, como crente numa situação dessa, tem que decidir, à luz desse texto, a qual governo você vai se sujeitar. Se é o que foi deposto ou o que tomou o poder. E agora, pastor, como é que vai ser? Como tomar essa decisão? Muito simples. Vá para Romanos 13, versículo 1. A autoridade governamental a ser obedecida é a que está no poder. Olha o que diz o verso 2, ou a segunda parte do verso 1. Assim que o slide entrar. Pois não há autoridade que o quê? Que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Irmãos, eu tive lutas essa semana com esse texto. Deus me exortou muito fortemente essa semana com esse texto. Me senti corrigido. E foi muito bom isso. Porque o fato é esse. Numa situação como essa, eu vou me sujeitar ao governo que está no poder. Não estou dizendo que eles estão certos. Nem que eu concordo com aquilo que está acontecendo. Mas eu tenho que entender o que o texto está propondo. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Nós estamos falando de sujeição. Não estou falando de concordar com o sistema político de lugar nenhum. O que eu estou falando é o que a Bíblia diz. E não com algo que atenda aos meus conceitos, que podem estar corretos, e o deles errado. Mas a Bíblia me ensina que não há autoridade que não venha de Deus, e nós estamos falando aqui sobre sujeição. Aquilo que temos maior dificuldade. Nossa tendência, enquanto estou falando aqui, é você estar revirando aí dentro de você. O pastor ficou doido. Essas férias deixaram o pastor maluco. O problema não é o pastor maluco, o problema é a nossa dificuldade com a expressão sujeição. Porque a gente não se sujeita àquilo que não gostamos. A gente escolhe a quem devemos nos sujeitar. O nosso coração é insubmisso normalmente. Ele é orgulhoso, ele é independente, ele é autônomo, até de Deus. Então o nosso problema não é exatamente com a forma de governo de lugar nenhum. O nosso problema é que nós não estamos acostumados a nos sujeitar a nada. Nem a Deus. Então o nosso problema em lidar com esse texto vem antes da crise nos nossos dias. Começa aqui, ó. Mas vamos lá. Então, partindo desse princípio, um governo não se torna legitimamente ou devidamente constituído porque a sua forma atende às minhas conveniências ou preferências. Um governo, ele deve ser reconhecido e obedecido apenas pelo fato de sua existência. Porque o que o texto nos diz é que não há autoridade que não venha de Deus. Então eu não devo me submeter a alguma forma de governo porque eu concordo com ela, propriamente dita. Mas sim porque toda autoridade está num contexto estabelecido pelo Senhor. Sabe o que isso significa na prática, meu irmão? Que o governo da Coreia do Norte é ordenado por Deus. Esse doido aí, que está mandando
bomba, fazendo teste atômico no oceano. Todo o governo, inclusive o da Coreia do Norte. Sabe qual é outra que vocês vão ficar agora zangados comigo? Mas é um fato que eu não posso negar. Até o regime nazista estava debaixo da soberania de Deus, da vontade decretiva de Deus. Claro que estava. Todo o argumento do apóstolo Paulo se baseia na premissa fundamental de que Deus é soberano. E nós não estamos acostumados a pensar nesta intensidade sobre a soberania de Deus. Sabe por quê? Porque o natural é o antônimo de sujeição para a gente. Vou levantar um outro problema. Mas, pastor, e quando houver uma ordem, um decreto governamental que me coloque contra a lei de Deus, nem assim eu posso desobedecer? É sério isso, né, irmãos? Geralmente, ou de forma geral, sujeição vai estar sempre sendo demonstrada externamente pela obediência. Então, uma decisão interna, expressa externamente através da obediência. Mas e quando, numa situação como essa, não se pode obedecer a algo que nos coloca contra a palavra revelada de Deus? O que fazer? Irmãos, ainda assim, a sujeição pode ser demonstrada por um espírito de sujeição, por uma mentalidade de sujeição. Como é que funcionaria isso? Quero explicar isso apenas citando 2 momentos da vida do nosso querido Daniel. Lá no capítulo 3 de Daniel, seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles receberam a ordem de se curvar diante de uma imagem de ouro. 3 homens tementes a Deus, obedientes, mas num contexto, num regime de governo pagão, e eles se recusaram a se curvar aquelas imagens de ouro, obviamente com razão, eles não se curvariam diante daquela imagem, porque eles não podiam servir a Deus e se curvar a um ídolo. Mas a forma como eles se recusaram a fazer isso demonstrou uma mentalidade, um espírito de submissão tremenda. Eles não estavam se rebelando contra o rei Dário. Eles não estavam fazendo nenhuma manifestação política ou de alguma balbúrdia ou alguma situação para tentar destronar Dário. Em momento algum eles fizeram isso. Não queriam tirar simplesmente o comando do rei. A única situação que eles confessamente disseram que não obedeceriam era no sentido de adorar a um deus pagão e ficando numa dupla adoração, adorar o seu Deus e um Deus de ouro, um Deus, uma imagem pagã, e assumindo completamente as consequências disso. Eles sabiam que a desobediência deles poderia lhe custar a vida, mas eles estavam completamente dispostos a se sujeitar às autoridades civis, completamente prontos, pagando com suas vidas o preço por não se sujeitarem àquela situação, porque antes a sujeição deles era a Deus, o Deus que eles serviam e amavam. Ainda no capítulo 6, nós vamos lembrar que Daniel, ali naquele contexto quando Dário decide nomear sátrapas, como se fossem ministros de Estado, e colocando 3 supervisores coordenando esses sátrapas, como se fossem ali executivos do governo, e um deles era Daniel. Daniel ia tão bem em tudo que ele fazia que eles ficaram morrendo de inveja
de Daniel e combinaram, os sátrapas e os dois outros supervisores, vamos arrumar uma cilada para Daniel. A gente não tem como pegar Daniel em nada, porque ele é um homem muito crente, muito íntegro. Mas um deles lembrou, não, mas podemos pegar ele em relação ao Deus que ele adora, que é diferente do nosso Deus. Aí armaram uma situação para que houvesse um decreto, onde qualquer pessoa que orasse a outro Deus que não fosse o Deus daquele governo, seria levado à morte. Um mês, ninguém poderia orar a outro Deus. Eles sabiam que Daniel orava ao seu Deus todos os dias. E armaram uma situação lá, o rei Dário fez o decreto, pegaram Daniel orando ao seu Deus, e o rei ficou contrariado, porque o rei amava a Daniel, mas o fato é que Daniel foi levado a juízo, o rei o mandou para a cova dos leões e ali foi protegido soberanamente por Deus. E depois disso, ali no capítulo 6, verso 23, o rei se alegrou grandemente, porque o rei jamais não queria que Daniel morresse de forma alguma, mas era um decreto do Império Medo-Persa, eles não podiam voltar atrás. E o rei Dário se alegrou grandemente porque Daniel foi protegido pelo seu Deus, mas não se sujeitou a uma ordem que o colocasse contra o seu Deus, mas tinha tanto é que Dário ficou extremamente envolvido emocionalmente. O verso 16, se não me engano, diz que ele não dormiu aquela noite, Dário, porque o seu conselheiro estava num contexto de morte e ele não tinha como evitar aquilo. O fato é que Deus honrou grandemente, e a sujeição, meus irmãos, ela precisa ser demonstrada assim pela nossa obediência. E mesmo quando nos vemos numa situação como essa, onde eu desobedeço a este ponto para não desonrar o meu Deus, que antes eu honro a Deus do que a qualquer outra coisa, nós devemos fazê-lo com um profundo espírito de submissão. Quando a rocha foi retirada e Dário gritou lá de fora, Daniel, você está aí? O que Daniel responde? O meu rei vive. Está falando do rei Dário. Estou aqui, Senhor, estou aqui, meu rei, e o meu rei vive, que era uma saudação normal feita ao governante daquele tempo, naquele lugar. Em momento algum, Daniel quis desonrá-lo ou ofendê-lo, mas sujeitou-se ao seu Deus, e esse espírito de sujeição sujeitou-se também às ordens daquele governo local, e Deus o honrou totalmente. Então, o que houve ali foi um tremendo de uma decisão da alma, uma vontade íntima de submissão, de sujeição. Esse espírito submisso, ele é muito libertador e capacitador diante de momentos de conflito como esse. Mas Paulo apresenta mais dois motivos para a nossa sujeição nos versos 2 a 7. Primeiro motivo são as consequências. Acompanhe aí de novo, nos versos 2 e 4, ou A4, diz assim, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procede, ou aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Muito bem. O outro motivo para sermos sujeitos aqui são as consequências. Nesse verso 2, nós vemos as consequências divinas da desobediência, ou da insujeição, ou da não sujeição, com base na declaração que temos aqui, na segunda parte do verso 1. Por causa dessas consequências, rebelar-se contra uma autoridade governamental é também rebelar-se contra o próprio Deus. É isso que o texto está dizendo. Meu irmão, normalmente aquela pessoa que está procurando fazer o que é bom, fazer o bem, ela não tem autoridade. Se a pessoa está procurando fazer o que é certo, não tem por que temer a autoridade. Mas, sem dúvida alguma,
Nós devemos temer a autoridade quando fazemos aquilo que é mal. É bem objetivo o que o texto está nos sugerindo. Só um criminoso, só uma pessoa, só um bandido que fica ali olhando por cima do ombro, perguntando onde é que está a polícia. Só uma pessoa que está devendo, que fica procurando quem é que pode me prender, quem é que pode me perseguir, quem é que pode fazer algum mal contra mim. Porque quem não está devendo não tem esse tipo de problema. Se a gente deseja viver a nossa vida sem medo da espada, como vemos aqui no verso 4, obviamente, nós precisamos fazer aquilo que Deus requer de nós. O que Deus requer de nós? Volta um pouquinho no capítulo 12, verso 9. Olha o que diz aí. Vamos ler juntos? Está aí na sua Bíblia, verso 9. O amor deve ser, odeiem o que é mal, apeguem-se. É isso que o crente deve fazer. É assim que o crente deve viver. Se a gente, então, deseja viver sem o medo da espada, façamos isso. Vivamos do jeito que Deus requer de nós. O problema desse texto não está nem aqui. O problema desse texto é no verso 4, onde os governantes têm um título inesperado. Os governantes de forma geral, e aqui não está dizendo que é o crente ou não crente, os governantes, as autoridades governamentais são chamadas de servos de Deus. Esse é o problema desses versos 3 e 4, principalmente. Servos de Deus? Mas não tem problema nenhum aqui. Uma autoridade governamental é um funcionário público. Seja em Roma, seja aqui no Brasil, é um funcionário público. Ele está sendo nomeado aqui de servo ou ministro de Deus, como diz na revista atualizada, mas apenas no sentido daquilo que diz respeito aos propósitos de Deus para restringir o mal. Porque fala sobre essa questão do servo de Deus no que diz respeito a autoridade governamental estabeleceu a lei e eu não cumpri, então essa autoridade governamental tem autoridade para usar a espada. E vou até mais. Eu creio que o apóstolo Paulo aqui nesse contexto está falando de pena de morte. Naquela realidade do século I. Mas nós não. Nós somos servos de Deus no exercício da misericórdia, no exercício do anúncio do Evangelho, no serviço da igreja uns com os outros ou uns aos outros. São coisas completamente diferentes. Não temos que ter nenhum tipo de problema aqui. Aqueles agentes da justiça ali, os governantes, o próprio texto diz, né, são agentes da justiça para punir quem pratica o mal. E, por outro lado, recompensar os que praticam o bem. É o que o texto está nos dizendo. Então eu não tenho que me sujeitar por causa da consequência. Eu tenho que me sujeitar por causa da mentalidade, do espírito de sujeição que eu tenho, porque eu aprendi a me sujeitar a Deus e a sua palavra, e agora eu me sujeito àqueles que estão ao meu redor, como autoridades governamentais, porque eles são servos de Deus, até para me ajudar a fazer aquilo que é bom e não o que é mal. Porque quando eu faço o que é mal, eles têm autoridade para usar a espada. Qual o problema nosso em lidar com isso? Porque a gente imediatamente olha para o governo do PT, o governo do PSDB, o governo desse aqui, o governo daquele ali. Nossa cabeça se volta imediatamente para a realidade, para essas realidades horríveis que estamos vivendo. Mas o fato é que essas pessoas estão debaixo do juízo do Deus soberano, que as instituiu como autoridade. Eu lembro quando eu fui convidado para pregar na Câmara dos Vereadores aqui, em Mogi Guaçu, e eu falei sobre esse texto lá. E falei para os vereadores, vocês gostem ou não do que eu vou dizer? É a palavra de Deus que diz que vocês estão na condição que estão, porque Deus os colocou aí. O processo democrático, do voto direto e tal, muito legal, tudo isso existe, é importante. Mas até isso está debaixo de um governo soberano de Deus. Vocês são responsáveis por agir pelo bem dessas pessoas que vocês têm autoridade de legislar. Nunca mais me convidaram para pregar lá, eu não sei exatamente por quê. Mas é isso que a Bíblia diz.
e eu, na condição de sujeito a Deus, devo exercitar a minha fé me sujeitando àqueles que Deus instituiu como autoridade sobre mim. Mas um outro motivo para a sujeição é que o apóstolo Paulo fala nos versos 5 a 7, que é a questão da consciência limpa. Vamos relembrar aqui. Portanto, é necessário que sejamos submissos à autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Consciência limpa, também a ideia de consciência pura, é aquilo que o apóstolo Paulo sempre zelou por ter diante de Deus. Isso não quer dizer ausência de pecado, isso quer dizer compreensão de que sou pecador, mas sou um pecador absolutamente indignado com o fato de que eu ainda peco contra Deus. Sou um pecador que trabalho incansavelmente por uma vida santificada, comprometida com a verdade que creio e prego. Sou um pecador sujeito a Deus que me ordena na sua palavra a amá-lo, adorá-lo e obedecê-lo. Eu creio que está diretamente ligado à obediência, nossa obediência. Não a obediência por causa de algum tipo de punição que eu posso sofrer se eu não obedecer. Mas a obediência é fruto de uma consciência pura, de uma consciência limpa. Irmãos, o fato é que a sujeição que se baseia apenas no medo das consequências, ela é tão incompleta quanto a pureza sexual baseada unicamente no medo de contrair AIDS. Eu fiz questão de usar essa frase, porque muitos de nós acabam passando a vida cristã todinha, só interrompido esse processo lá numa crise muito grande que a gente possa ter, com uma dor, com uma perda, com uma morte, com uma falência, com uma crise muito grave, para a gente se sujeitar a Deus por causa de Deus, e não por causa daquilo que eu posso obter em resultado de uma obediência meramente externa, mas não de um espírito de sujeição, de uma decisão de sujeitar-me a Deus e a sua palavra. Não são poucos as pessoas que se sujeitam apenas com medo da consequência. Isso não tem valor nem para a nossa vida cristã, muito menos para Deus e para a nossa dinâmica de vida cristã no dia a dia. Nós temos um motivo muito mais honroso para nos sujeitarmos às autoridades, que vemos aqui no verso 5, que é esse desejo de uma consciência limpa, é o trabalhar por uma consciência pura. Genericamente falando, a ideia de consciência limpa, genericamente falando, é a ideia de um padrão moral interno, capaz de discernir entre certo e errado e viver por esse padrão. Isso de forma geral. Todas as pessoas, a princípio, têm essa capacidade, todas as pessoas, crente ou não. Capacidade de perceber, de ter algum tipo de padrão moral interno que dá uma referência, estabelece um padrão de certo e errado. O fato é que a Bíblia nos diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, que muitas das pessoas têm as suas consciências cauterizadas, endurecidas, enrijecidas por causa do pecado. Então, a capacidade de estabelecer algum tipo de padrão interno que eu gosto, todo mundo tem essa capacidade. O fato é que o ser humano, de forma geral também, ele tem a sua mente, a sua consciência endurecida, cauterizada. E o que cauteriza a sua mente é o pecado. Isso nos leva a crer numa outra coisa. A nossa consciência não é um guia infalível para bem e para mal. Porque o pecado, ele afeta diretamente a nossa vontade. E se de alguma forma o pecado nos governa, nosso padrão de certo e errado também está afetado.
se não é a palavra de Deus que me governa, se eu não estou sujeito a Deus, do jeito de Deus, e não dentro dos meus padrões, olha, o governo bom é o democrata, o presidente bom é esse, o partido bom é aquele. Não, eu estou sujeito ao que Deus estabeleceu na sua palavra. Se eu não estou com essa postura diante de Deus, dificilmente eu tenho capacidade em outras áreas, tensas como essa, de estabelecer de forma pura um padrão de certo e errado. Quem estabelece um padrão de certo e errado para mim e para você é a palavra de Deus, que nos livra de uma mente cauterizada, que nos livra desse endurecimento que o pecado causa na nossa mente e no nosso coração. O fato é que nem tudo que nós consentimos em nossa consciência é bom. E nós somos bons de fazer isso, né? Ah, não, a minha consciência, tal. Se a sua consciência não estiver conformada, sujeita à palavra de Deus, ela está completamente corrompida pelos valores do mundo. Não me interessa quanto tempo de crente você tem. O que estabelece um padrão de certo e errado para nós e determina o que temos em nossa consciência e a torna pura é a palavra de Deus. É a ela que temos que nos submeter, nos sujeitar. E não a forma de governo e conceito nenhum humano. O apóstolo Paulo ele procurou intensamente ter uma consciência limpa diante de Deus. E tem vários textos, Atos capítulo 23, 24, 2 Timóteo capítulo 1, verso 3. E essa postura de consciência limpa que Paulo procurava intensamente ter, isso o afetava de tal forma que ele tinha autoridade e capacidade para influenciar outros a buscar tal postura de vida. Também terem uma consciência pura, buscar aquilo que é bom, aquilo que honrava o Senhor. Então, irmãos, consciência limpa, não tenha dúvida que é um pré-requisito, tanto para esse amor sincero que vimos lá em Romanos 12, verso 9, como também para nós servirmos uns aos outros. Senão acabamos servindo como esses aqui, que busca a pureza sexual baseada unicamente no medo da AIDS, que eu busco ajudar o outro porque aquilo que ele pode me dar. Não, eu vou na direção do outro e me sujeito aos padrões estabelecidos por Deus, porque foi Deus que ordenou assim. E não pelo tipo de medo, tipo de consequência, o medo da consequência que pode vir, ou algum tipo de benefício que eu posso receber. Mas me sujeito porque Deus ordena que seja feito assim. Já uma consciência culpada, ela nos torna hesitantes para tudo, irmãos. Nos torna hesitantes para pregar o Evangelho, nos torna hesitantes a praticar a nossa fé. Uma consciência culpada, ela pode até mesmo nos tornar aqueles obedientes, mas meramente legalistas e oportunistas, obedecendo para tirar vantagem ou ter algum tipo de lucro em relação àquele momento ali de aparente obediência, porque não há um espírito submisso, há um interesse submisso, há uma submissão interessada. Aquilo que se baseia não totalmente em aparência e que não tem não é uma resposta a uma mudança interna, uma decisão interna, mas é apenas fruto da cobiça, do desejo, do poder, aquilo que é normal lá para aqueles que estão debaixo do sinônimo de sujeição, ou do antônimo de sujeição. Mas, pastor, o que esse negócio de consciência limpa tem a ver, então, com sujeição ao governo humano? Muito objetivo isso, muito prático. Uma atitude interna de submissão, uma decisão do coração de nos sujeitarmos, vai nos capacitar, nos estimular a obedecer às autoridades, mesmo quando a nossa desobediência não pode ser vista ou punida. Isso eu achei muito legal, pensar nisso. Porque qual é a nossa tendência? Até porque esses dois temas estão sendo usados aqui nesse texto, que era uma realidade para o primeiro século, mas tem muito a ver conosco hoje. Porque hoje nós somos capazes de nos rebelar contra a forma de governo e não nos sujeitarmos às autoridades instituídas e não termos nenhum tipo de punição. Nós somos capazes de não pagar nossos impostos e conseguir fazer isso talvez durante a vida inteira e não termos nenhum tipo de punição. É tão corrompido o sistema de governo que a gente é capaz de fazer um negócio desse. A questão é que essa decisão de nos sujeitarmos, ter essa mente, esse espírito de sujeição,
nos leva a obedecer, mesmo quando eu podia desobedecer e não ser punido. Essa é a ideia. É por isso que o apóstolo Paulo conclui esse pensamento com os versos 6 e 7. O resultado, então, de uma consciência limpa e desse espírito de sujeição é o que nós vemos aqui. É por isso que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Pague seu imposto. As pessoas estão lá, vão receber, irmão, não estou entendendo o mérito se recebe muito ou pouco, nós sabemos de todas as falcatruas que tem aí. Não estou entendendo esse mérito. As pessoas estão lá, vão receber o seu dinheiro, vão pagar o que é devido e acabou. Essa é a resposta prática e visível, externa, dessa sujeição a Deus, que nos leva a nos sujeitar àqueles que Deus tem mantido ali. E, de uma forma prática e pública, de deem a cada um que lhe é devido, se é imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. É a prova externa de uma sujeição interna. Para terminar, há um princípio muito importante sobre a sujeição, que agora nós podemos, com essas informações que recebemos, nós podemos identificar melhor. Irmãos, sujeição é o pré-requisito para o serviço, para um tipo de serviço que é útil à Igreja de Cristo. Se nós nos sujeitamos a Deus e aquilo que Deus estabelece diante de nós como alvo da nossa sujeição, isso nos dá autoridade para pregarmos, para anunciarmos o Evangelho, para estarmos a serviço do Senhor, aonde Ele ordenar, como ordenar. Somos úteis à igreja quando nós damos essa expressão externa de uma decisão interna, nos sujeitando uns aos outros, principalmente olhando para o princípio lá de Efésios 5, 21. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala lá em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, das atitudes de Jesus, que devem nos servir de exemplo. Acompanhe comigo, esse texto é um dos textos mais decisivos no que diz respeito a nós mudarmos o nosso pensamento natural, que é de termos a nossa prática ser fácil para nós o antônimo de sujeição. Eu creio que a partir daqui, tudo que ouvimos, mas tendo por base a referência do próprio Senhor Jesus Cristo, o que precisamos para não ser mais assim na nossa vida. Vamos ler juntos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Essa é a nossa referência. É isso que gera uma consciência limpa e pura diante de Deus, que nos capacita a servir, aonde for, na obra de Cristo. Nosso testemunho do trabalho, nosso testemunho doméstico em casa, nosso serviço na igreja. É essa postura do Senhor Jesus Cristo que nos leva a uma vida servil, dependente, confiante. A sujeição nesse padrão de Cristo Jesus é a chave para nós realmente amarmos a Deus e aos outros. Eu não posso servir a Deus quando Deus atende às minhas conveniências. Eu não posso me sujeitar a Deus quando a ordem de Deus é uma ordem que eu quero obedecer, que me agrada, que me interessa. Ou eu me sujeito a Deus porque Ele é Deus e eu sou servo, ou Deus não é meu Deus e eu não sou servo de coisa nenhuma. Ou a palavra de Deus ela é final e suficiente para mim, eu me sujeito a Deus mediante aquilo que Ele me revela pela sua palavra, ou não serei capaz de amar e servir os outros. Porque não é modelo de igreja que nos leva a servir ninguém. É a palavra de Deus que nos leva a servir a Deus e servir os outros. Irmãos, isso não é natural, a maioria de nós. Mas o que Deus requer de nós é aquilo que o Espírito de Deus nos capacita.
o Espírito de Deus nos capacita a esse padrão de sujeição quando nós estamos nele, andando no Espírito para não satisfazer as paixões da nossa carne. De modo geral, meus irmãos, em nosso país em particular, nós perdemos o respeito pelas autoridades governamentais. De forma geral, a gente perdeu o respeito por muitos que estão em cargos públicos, uma realidade dramática, grave, que nos coloca numa posição muito complicada, biblicamente falando, depois de tudo que ouvimos. A princípio, a gente vê o governo, as autoridades governamentais como hostis a Deus, e não como um instrumento ordenado divinamente por Deus sobre a minha vida. Não é comum a gente pensar assim. O fato é que, diante desse texto, não há desculpa para um espírito de insubordinação, de rebelião, ou para uma obediência meramente oportunista. Eu creio que, diante desse texto, nós somos chamados a nos sujeitar a Deus, nos sujeitando à sua palavra e procurando, então, como Romanos 12, 9 nos ensina, o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Se assim o fizermos, a Bíblia nos diz que não tem como a autoridade, o poder, não tem por que temer a autoridade e o poder. Mas, pastor, aquilo e aquilo, as desculpas nós encontraremos para não fazer o que a Bíblia nos ensina. O fato é que nós só seremos bons servos, servos úteis à causa de Cristo, quando nós tivermos essa mentalidade da sujeição. Não me sujeito porque o governo é democrata, porque é ditador, porque é isso ou porque é aquilo. Eu não me sujeito ao governo por causa da forma de governo. Eu me sujeito ao governo porque Deus instituiu a autoridade governamental. Eu não estou falando de política aqui. Eu estou falando de Deus. Eu não estou falando do governo do Brasil, da China, de onde for. Eu estou falando de Deus. De nos sujeitarmos a Deus. Mesmo que nossa inclinação natural, por causa do próprio pecado que nos faz querer ter poder, controle e domínio das coisas, nos aflige, Deus nos convida, como o próprio Senhor Jesus, e esvaziou-se a si mesmo, se tornando um de nós, para que pudesse a obra salvadora cumprir todo o seu propósito, e eu pudesse ter convicção hoje que, ainda que eu morra agora, eu viverei, porque Cristo Jesus sujeitou-se completamente ao Pai. Só seremos bons servos quando tivermos essa mentalidade de sujeição. Não escolhermos aquilo que vamos nos sujeitar, partindo dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Eu me sujeito a Deus e, por isso, aquilo que Deus ordena que eu me sujeite é natural para mim. Isso nos capacitará a sermos servos úteis na obra do Senhor, aonde estivermos. Essa mentalidade de sujeição enraizada na nossa vida cristã vai afetar a nossa adoração, vai afetar o nosso serviço na igreja, vai afetar nossos relacionamentos com os outros, vai afetar um monte de outras práticas que somos convidados nas Escrituras a obedecer e a nos sujeitar a Deus, sem ficarmos procurando motivos ou achando que podemos colocar Deus na parede. Senhor, eu só vou fazer isso se eu fizer isso. Isso não existe. Deus não se sujeita a esses joguinhos humanos que nós tentamos fazer. A ordem é: sujeitem-se às autoridades governamentais. A ordem é: tenha uma mentalidade de sujeição, para que você seja um servo útil, para que a sua adoração seja afetada, para que o seu culto seja afetado, para que o nosso serviço entre nós, uns aos outros, seja completamente afetado pela maneira como nos colocamos diante das ordens do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus,
muitíssimo obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, ó Deus, de lidar com um tema difícil. Uma expressão, ó Deus, que vimos aqui que é antinatural para a gente. Ó Pai, mas o que eu peço a Ti em nome de Jesus, que haja agora a confissão de pecados. Porque nós precisamos nos sujeitar ao Senhor completamente. Precisamos nos sujeitar ao Senhor e à Tua palavra decididamente. Precisamos dessa mentalidade de sujeição, ó Deus, para que possamos ir para a Tua palavra completamente desprovidos de defesa, mas completamente sujeitos ao Senhor e à Sua vontade. Eu te peço em nome de Jesus, se há aqui lutas no coração, para entender a sujeição como uma ordem, uma prazerosa ordem que nos leva a sermos abençoados pelo Senhor. O Senhor tem prazer naqueles que se sujeitam ao Senhor e à Tua palavra. O Senhor abençoa aqueles que se sujeitam a Deus decididamente ao Senhor. Não porque podem tirar alguma vantagem ou por causa de medo de algum tipo de consequência, mas porque o Senhor é Deus e a Sua palavra é inerrante e infalível. E por isso, ó Pai, por temor ao Senhor, nos sujeitamos alegremente ao Senhor e à Tua vontade. Ó Deus, se alguém que tem lutado com isso até agora, em nome de Jesus, que haja arrependimento e confissão de pecados agora. Que possamos estar cada vez mais capacitados, à medida que nos sujeitamos ao Senhor, mais capacitados e habilitados, ó Deus, a servir uns aos outros, te adorar, cuidar, ó Deus, da obra do Senhor, servindo alegremente ao Senhor, mas com a autoridade que vem de Ti. Muito obrigado mais uma vez pelas pessoas que aqui estão. Leva-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo dirigida, guardada pelo Senhor. Lembrando dos enfermos, ó Deus, as pessoas que estão internadas, lembrando da Sueli, dos seus familiares, ser com cada um conforme, ó Pai, a necessidade deles, ó Deus, supre conforme a Tua vontade. Assim eu te peço, muito agradecido, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.